Olá, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje damos seguimento ao segundo episódio do nosso Ecast. Hoje estamos aqui recebendo alguns amigos e irmãos, em Jesus, e eu quero iniciar com uma palavra de Deus que está no Salmo de número 92, o verso 1 e o verso 2, que diz: bom é render graças e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, e anunciar de manhã as tuas misericórdias e durante a noite a tua fidelidade. Esse Deus que tem sido fiel para conosco, esse Deus que tem nos abençoado, que tem nos trazido até aqui, e aí dar continuidade à festividade de 50 anos do nosso departamento. Aqui estou com o irmão Clédson, que vai dar as suas palavras iniciais. Graças a paz, povo de Deus. Estamos aqui com o pastor Ismael Ornilho, ansiosos aqui, esperando o que ele vai dizer. E dando um pontapé nesse segundo episódio do podcast. Esperamos que a boa mão de Deus esteja com as nossas vidas. E não se esqueça, inscreva no nosso canal, ative o sino do canal para que você possa receber sempre notificações dos próximos episódios que vamos estar fazendo. Seminarista Roque César. A graça e a paz a todos. Para nós é um privilégio, nós que somos da União de Homens Congregacionais, e estamos aqui com uma pessoa que está como presidente da aliança. Para nós é um peso enorme a gente poder estar trazendo o pastor Ismael, que está representando todos os homens congregacionais aí, tanto da distrital como também da regional, e não porque do nosso Brasil, Então seja bem-vindo, pastor. O senhor fica à vontade aí no nosso webcast. Sinta-se à vontade para a gente poder desfrutar desse momento gostoso. Amém. Pois é isso aí. Como já apresentado, o pastor Ismael Ornilho, ele é presidente da Aliança Congregacional, Também pastor titular da segunda igreja dali do Vale da Bênção, lá do bairro Kennedy. E o pastor está com a oportunidade de dar as boas-vindas também. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, viu, irmão Marcos, Clédson, Roque César, Felipe, aos irmãos que estão acompanhando esse podcast. Eu nunca participei de um podcast. Temos o privilégio de fazer. Vocês estão começando, Eu espero que a gente tenha a condição de aprender aqui com vocês e quem sabe nós participarmos de outro, quem sabe até montar outros podcasts. Amém. Eu trago aqui um abraço da segunda igreja congregacional, Vale da Bênção, lá da Vila Kennedy, todos os membros ali. E também um abraço de todas as igrejas filiadas à Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil e também dos campos missionários da Bolívia, México, Espanha e África. Então, minha gratidão por essa... vocês disseram que a gente vai falar um pouco sobre congregacionalismo, então isso faz parte do meu DNA, assim como também do vosso pastor, o pastor Nicásio, e dos nossos pastores congregacionais aqui de nossa região. É por convicção e também por natureza. Eu sempre fui congregacional, e estar no programa aqui do Departamento de Homens Congregacional da Primeira Igreja é uma honra, e espero que a gente possa contribuir de alguma forma para conhecimento de todos do que significa congregacionalismo. Na verdade, nós também iniciamos sem saber muito disso, mas a gente não poderia, pastor, deixar passar uma data tão especial sem falar de nós, sem falar um pouco da nossa denominação, de nós congregacionais, e é por isso que nós estamos aqui. E, pastor, para a gente começar, todos que provavelmente vão passar por aqui vão contar um pouco do seu testemunho de vida, Como Jesus lhe alcançou, para que fortaleça ali a fé das pessoas, que muitas pessoas acham que a gente precisa ser bonzinho para ser alcançado por Cristo, quando na verdade nós sabemos que nós somos os maiores pecadores. Mas conte aí, vamos lá. Marcos, irmãos, eu nasci num lar católico, mas como a maioria das famílias católicas, eu não tinha uma frequência na igreja,
mas ia somente para essas questões mais oficiais, né? De casamentos e de batismos bom, por fim, essas questões ocasionais, né? De ir para a igreja. Então eu nunca tive uma educação realmente cristã. Só dizia que era católico. Mas foi aos 17 anos de idade que eu entrei numa crise muito profunda existencial, né, no auge da minha adolescência, onde eu estava começando a experimentar as atrações da juventude, não é? Saindo com os amigos para beber, apesar de que eu nunca gostei, viu? Nunca gostei de beber, era mais porque estava com os amigos juntos, então eu não queria ficar de fora, então aí eu bebia. E de poder me autoafirmar como homem e tudo mais. Bom, então isso gerou em mim perguntas que acredito que a maioria das pessoas surgem. Mas por que a gente nasce somente, é só para isso mesmo, a gente acordar e depois trabalhar ou estudar e depois dormir no outro dia da mesma forma? Onde isso vai dar, né? Essa sensação de você estar num trem e sabe que esse trem lá na frente ele vai bater numa parede e você vai deixar de existir. Então essa crise existencial gerou em mim essas perguntas. Meu Deus, será que existe Deus, né? Será que existe alguma coisa após a vida? E foi nessa crise. Eu estudava no Senai, né, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que é lá na Vila Kennedy, e chegou lá, que hoje é o presbítero Marquinhos, da Igreja Presbiteriana, hoje ele mas na época era um garotinho de 13 anos, né? Eu tinha 17 anos, ele tinha 13 anos, estava entrando no Senai e eu estava saindo, terminando o curso. E quando ele chegou, como em todo ambiente, chegou uma pessoa nova, então você vai para cima, né, para procurar saber de coisa e bullying, não é? Isso. Bullying também. Mas aquela serenidade de Marquinhos e as suas respostas precisas e uma sabedoria que eu nunca tinha visto antes para uma pessoa mais nova do que todo mundo ali, me chamou a atenção. E aí, no intervalo, eu perguntei, tu aprendesse isso aonde? Ele disse, na Bíblia. Na Bíblia. Na Bíblia. Mas alguém te ensinou? Sim, meu tio me ensinou, mas o que você tem que fazer é ler a Bíblia. Comece lendo a Bíblia. Aí, todos os dias eu saía da Vila Kennedy com ele, a gente ia andando até o centro da cidade, para que eu pudesse conversar com ele sobre as coisas referentes à Bíblia. E a forma como ele falava, a segurança que ele tinha, essa forma de enxergar a vida por uma ótica cristã, me encantou, né? Aí eu disse, eu quero isso. Eu quero isso aí. Então eu comecei a ler a Bíblia, mas eu não entendia nada. Eu dizia a ele, Marquinhos, não estou entendendo nada. Ele disse, continua lendo. Continue lendo. E no dia 28 de agosto de 85, eu cheguei do Senai, depois de falar a gente foi conversando, eu cheguei do Senai, e trocando de roupa para ir para o ensino médio, né, que era lá na Casa da Criança, não sei nem se o nome é o mesmo ainda, eu estudava lá, à noite. Então quando eu estava trocando de roupa, eu sentei na cama e disse assim, Deus, eu não sei se tu existe. Na verdade, eu não tenho fé. Eu queria ter, mas eu não tenho. Mas, se tu existe, se existe Deus, se eu estou falando com Deus, então se revele a mim, se mostre a mim. Eu quero conhecer. Aí houve um silêncio, como sempre. Um silêncio, Deus não falou, não viu voz nenhuma. Mas a partir daquele dia, eu comecei a dizer a todo mundo que eu era crente.
sem nem saber o que era isso, mas eu queria dizer que era crente. E aí comecei, lendo a Bíblia, eu li a Bíblia assim aleatoriamente, inclusive li o texto de Êxodo falando sobre o guardar o sábado, né? E eu comecei a guardar sábado também. Eu comecei a guardar sábado, eu passava o dia todinho lendo a Bíblia no sábado. Inclusive meu pai tinha uma mercearia e eu o ajudava na mercearia. E num sábado, pela manhã, minha mãe disse, olha, vá ajudar seu pai, ele está precisando vir tomar café. Eu disse, mamãe, eu não posso, porque a Bíblia diz que é para guardar o sábado. Ela disse, você está bem, meu filho? Eu disse, tá na Bíblia e tal. Ela achou que eu estava um pouco alterado, não é? Aí papai chegou, ela foi falar comigo, eu disse a mesma coisa. E ele ficou pensando que precisaria me levar no médico, porque aquilo estava um pouco exagerado. De fato, eu passava o dia todo no quarto lendo. No primeiro sábado foi até bom. Eu tive uma sensação de que eu estava cumprindo o mandamento do Senhor e tudo mais. Só que no segundo sábado começou a ficar mais pesado. E no terceiro, quando chegou na sexta, eu fiquei pedindo misericórdia. Meu Deus, eu vou ficar fazendo o quê? Até que então uma irmã da igreja batista, ela me encontrou, meus pais disseram que eu estava lendo a Bíblia e tal, e ela disse a mim, olha, você está lendo a Bíblia, tá? Sim, eu estou. Olha, aí ela demonstrou alguns textos bíblicos, dentre eles o Mateus capítulo 12, e pediu para que eu pudesse ler. Então foi a primeira vez que eu então me senti, puxa, então não preciso ficar trancado, né, no sábado. Não, o sábado foi feito para você, você não é do sábado, o sábado é para você, é para o seu bem. E o sábado, o descanso que o Senhor nos deu, ele é diferente do descanso da antiga aliança. E hoje nosso descanso é em Cristo, não é? É na esperança de Cristo. E a igreja hoje ela se reúne no dia em que Cristo ressuscitou, porque nós consideramos que é uma nova aliança, um novo pacto. Aí aquilo foi interessante, primeiro porque eu me senti liberto, né, daquele peso da lei. E segundo porque me abriu os olhos para conhecer um pouco mais. Eu fui então para a casa de uma irmã. Então, até o momento, a gente fazia o seguinte, começar a visitar igrejas. Eu ia para tudo quanto é igreja. Imagine todo tipo de igreja. Eu ia para todo tipo de igreja. Eu queria achar uma igreja. Mas também eu não me sentia nascido de novo. Eu me esforçava. Eu queria entender a Bíblia, mas eu não entendia não. Era um código secreto. Que eu queria decodificar, compreender, mas eu não conseguia compreender. Eu pedia a Deus, insistia, mas não tinha. Então, o nome de Cristo, o sentido do Evangelho era muito distante de mim. Eu não conseguia entender. Aí, em outubro, eu e uma amiga que ainda hoje ela é membro de nossa igreja, e mais um colega de rua, a gente que estava indo para as igrejas, fomos convidados para conhecer a Vila Kennedy. E eu me apaixonei pela igreja quando cheguei lá no sábado. E no domingo eu fiz uma segunda decisão, porque eu tinha feito a primeira. A minha primeira decisão foi quando eu comecei a dizer a todo mundo que eu era crente. Fui numa livraria aqui em Caruaru, era a única livraria que tinha. Comecei a ler sobre questões bíblicas, e a irmã que era a vendedora da livraria disse que você fez decisão em alguma igreja? Não, estou procurando uma igreja. Você precisa fazer a decisão, levantar a mão, tal. Se então qual é a sua igreja? É a Assembleia de Deus, fica lá na Vila Kennedy. Pronto, então eu vou lá. Eu fui no sábado, já fui com a Bíblia, e
quando terminou a pregação, eu já fui, levantei a mão, fui lá na frente, escrever meu livro lá. Se eles procurarem, vai estar lá, viu? Em 85, em setembro de 85. Meu nome vai estar lá no livro, bem enfeitado lá na Assembleia de Deus na Vila Kennedy. Mas depois nós continuamos procurando igreja. Foi então que um mês depois, em outubro, eu cheguei na Vila Kennedy, na igreja, segunda igreja congregacional, Vale da Bênção da Vila Kennedy. Me apaixonei pela igreja e estou lá até hoje. No entanto, o novo nascimento, né, ele veio acontecer em janeiro de 86. Eu estava trabalhando agora, já não era mais o Senai, aluno, eu era funcionário da Moura Bateria, não é? Lá em Belo Jardim, e eu estava com o Novo Testamento, aquele que é desse tamanho, né? Lendo na hora do intervalo, e eu estava lendo Mateus capítulo 27. E quando eu fui, não sei em que versículo eu percebi que uma janela, como se fosse uma janela se abrisse diante de mim, e era como eu estivesse passando por um portal, porque naquela hora o Espírito Santo me fez compreender a Bíblia pela primeira vez. Eu entendi por que Cristo, o porquê Ele morreu pelos meus pecados, me vi como um pecador de fato, me vi desesperado, necessitado de salvação, e aquela hora foi a hora em que eu considero que o poder do Evangelho penetrou no meu coração e eu me apaixonei por Jesus e pela graça de Deus, não por uma instituição, mas pela pessoa de Cristo. Eu me tornei então um seguidor de Jesus, apaixonado por Jesus desde então, aquele dia, naquele quarto de ferramenta. E a partir de então, eu conseguia entender as coisas básicas das Escrituras. E fez sentido então para mim ter uma igreja, de me identificar como cristão, de subir o Morro Bom Jesus, que várias vezes eu subi, evangelizar e falar do amor de Deus, e de servir a minha igreja e de fazer parte do corpo de Cristo, me fez sentido. E quando olho para o futuro, aí pronto, é como se toda crise existencial deixasse de existir. Para mim tanto faz viver, morrer, ser rico, ser pobre, estar doente, estar com saúde. É como se houvesse dentro de mim uma estabilidade de quem eu sou, a quem eu pertenço e para onde eu vou. Glória a Deus. Não é? Foi aí que eu me percebi como uma nova criatura. Então, a minha experiência é uma experiência de uma vontade própria, por causa de uma crise, de uma procura por uma igreja, mas nada disso faria sentido se eu não tivesse realmente nascido de novo naquele quarto de ferramentas que me transformou na pessoa que eu ainda estou, não é? Nessa jornada sendo construído pelo Senhor. Glória a Deus. Pastor, o senhor falou aí sobre influência, né? A gente com as redes sociais, nós podemos ver muitos influencers que têm carregado o povo para um abismo. E aí a minha pergunta é, como é que nós cristãos, como o presbítero Marquinhos, né, foi essa influência para o Senhor, como é que a gente deve agir para influenciar o povo aí de fora aí do mundo? Eu acho que uma das características que me marcou na vida de Marquinhos, que foi o meu pai na fé, foi que ele me ouvia, né? Ele não se colocou como alguém maior do que eu, mas ele escutou a minha dor, se identificou com ela e apresentou um caminho, que é o Evangelho. Eu acredito que eu sei que eu não tenho redes sociais, né? Eu não sei lidar com isso, mas eu vejo que as pessoas seguem muito, não é? Essas pessoas que têm muitos seguidores. Eu acho que hoje existe uma ditadura do número de seguidores que as pessoas têm e vira quase como que uma doença, não é? Sim. Tem pessoas fazendo de tudo para receber um like, uma mãozinha para cima.
E isso pode até adoecê-los. Eu vejo que tem pessoas que adoecem só pensando no fato de serem cancelados, não é? Sim. Nas redes sociais. Mas eu não acho que isso é algo saudável. Acho que a vida deve ser feita por aquilo que é o ordinário mesmo. Ou conversar. Se você é um bom influencer nas redes sociais, eu acho que a sua referência não deve ser o número de seguidores, mas o propósito. Sim. Por que você é um... Por quê? Qual é a sua intenção? É ganhar dinheiro? É profissionalismo? Se é profissionalismo, é um profissionalismo para o benefício da sociedade, das empresas, das pessoas. Mas se é somente porque você quer ser amado, você tem a necessidade de ser reconhecido, isso pode ser uma coisa muito ruim para você. E para quem escuta e para quem segue, você precisa analisar o conteúdo. Esse é o maior problema, né? É verdade. É o As pessoas às vezes conteúdo. estão colocando um personagem em cima de si, né, para conseguir esses likes, né, pastor? Não são Não são elas, não né? são elas, né? É estranho, né? Não é estranho? Quando eles estão em público, assim, ou num podcast como esse, ou em qualquer lugar público, elas vestem um personagem. Mas quando estão em casa, elas são outras pessoas. Eu não sei como é que elas lidam com isso, eu não consigo, né? Mas eu não sei como essas pessoas lidam com isso. Eu não estou dizendo que é errado, viu? Você ser um influencer, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente tem que tomar cuidado, porque nós que somos cristãos, nós precisamos ter uma causa. Seja na área profissional, você pode ser qualquer profissional, um mecânico, um professor, um gari, qualquer pessoa, qualquer profissão. Em todas as nossas profissões existem um propósito. Eu me lembro da conversão do pastor Cruz Azul. Ele foi pastor aqui em Caruaru e ele era empresário também. Ele era dono de uma loja aqui. E como foi que ele se converteu? Com um gari. Um gari com um propósito. Ele estava numa crise como eu estava, na frente da loja, pensando, para que eu estou fazendo isso tudinho? O que é que esse negócio vai dar? Eu não estou feliz. Tenho essas coisas tudinho, mas eu não sou feliz. Eu não me sinto realizado. Aí daqui a pouco tinha um irmão varrendo a rua, cantando, feliz da vida, e varrendo a rua, e naquela maior alegria disse, como é que pode essa pessoa ser tão feliz e eu não sou? E aí quando ele chegou nele, olha, por que você está tão feliz? Doutor, eu era pecador e fui achado. Oh, glória. Eu estava perdido e o Senhor me alcançou. Glória a Deus. Eu tenho motivos para... Quem é isso? Onde você aprendeu a mesma coisa que eu? Onde você aprendeu isso? Como é que você sabe disso? Então, aquele gari, ele conduziu um empresário que se tornou pastor depois, um evangelista, inclusive, excelente. Pregou muito na nossa igreja quando eu era recém-convertido. Porque foi uma influência com propósito. Qual é o nosso propósito quando nós estamos falando no microfone, não é? Em nome de quem nós estamos falando? E para que nós estamos falando? Aqueles que exercem suas vocações, sejam como médicos, sejam como advogados, sejam como jornalistas, como pastores, seja qual for a nossa vocação, ela tem que ter o fim que é a glória de Deus. Se ela tiver como fim a glória de Deus, nós estaremos cumprindo o nosso propósito aqui nesse mundo. Glória a Deus. Tem pergunta, Clécio? Glória a Deus. Pastor, é interessante essa forma como o senhor falou aí, de ter entrado na igreja do Vale da Bênção, na Vila Kennedy, onde começou a sua história. Todo aquele momento o senhor sempre viveu ali na Vila Kennedy. Foi. E ali deu o ponto inicial para o seu ministério. Como foi que começou a sua vida ministerial e hoje é pastor? Eu comecei a perceber, sem saber o que isso significava,
mas eu ia para a igreja e eu me via no púlpito. Eu me enxergava lá. Eu achava uma coisa estranha, como se fosse uma projeção. E depois, como eu comecei a cantar, a dirigir louvor, eu disse, pronto, então deve ser isso, né? Estou cantando, estou, né, dirigindo os louvores, que sempre gostei muito de fazer isso, conduzir a igreja em adoração. Achei que era isso. E depois o pastor, era o pastor Lu, um missionário americano, ele começou a ver em mim o que eu não via. E aí começou a me colocar para dar aula na escola bíblica dominical, os jovens me chamar para dizer alguma coisa lá no... E daqui a pouco eu percebi que ensinar, que era uma coisa que eu não tinha aprendido, se tornou como que uma... Eu me sentia como se uma tomada fosse plugada no... Eu me sentia energizado quando eu ia ensinar. Eu ia dar aula. E nunca tinha sido professor. E esses dons começaram a ser percebidos pela igreja. E teve um dia que teve um culto missionário na igreja e eu fui um dos que fui à frente colocando a minha vida nas mãos do Senhor. Foi a partir dali, então, que começou uma perseguição implacável, né, do Senhor em minha direção, porque eu, em todo canto que ia, alguém dizia, você tem jeito de pastor, você vai ser pastor. Eu ia para uma igreja, e na igreja o pastor ensinava quais eram as características de um vocacionado. O meu pastor dizia que você tem que se preparar para você ir para o seminário. Eu disse, mas eu quero casar, né? Eu quero casar, eu quero crescer na minha profissão. A essa altura eu já era professor do Senai também. Eu passei 15 anos tendo a honra de ensinar nessa instituição. Então eu ensinava no Senai e queria crescer na carreira, que estava ingressando para fazer engenharia mecânica. Eu já tinha matemática, né? Estava entrando para fazer engenharia, queria isso. Mas até que, então, de tanto insistirem, persistirem, eu resolvi ceder. Na época era o Armando Filho que estava pastoreando a igreja. E eu procurei ele justamente para que ele dissesse assim, rapaz, eu estou chegando agora na igreja, então fique calmo, fique quieto, descanse o coração, deixa eu lhe conhecer, para depois então eu dizer alguma coisa. Aí eu fui para ele já nessa perspectiva, para que o coração ficasse mais tranquilo, mas só quando eu fui falar com ele, aí ele disse assim, você está esperando o quê? Você já devia ter ido para o seminário, você já devia estar se preparando. Meu Deus, e agora? Aí resolvi que, apesar de estar querendo casar, eu tinha que deixar tudo para ir para o seminário. Mas graças a Deus que encontrei um pastor lá no Betel Brasileiro que me orientou na minha vocação. Ele disse, olha, eu sei que você está muito agoniado para cumprir a vontade de Deus e eu acho que você deve estar pensando que é só no Betel que você pode estudar. Mas existem outros seminários e você pode procurar seminários no Recife e você se preparar para aquilo que vai acontecer no futuro. Ele me orientou direitinho, eu comecei a procurar seminários no Recife, onde eu também trabalhava, e encontrei o Seminário Pentecostal do Nordeste. Me apaixonei pelo seminário também, pelo reitor, o Thomas Fodor, um canadense, e me matriculei imediatamente, sabia exatamente onde estudar e gostei muito de ter passado 4 anos estudando teologia ali, em Encruzilhada, né, no Recife, e ao mesmo tempo trabalhando. Então eu trabalhava, quando eu trabalhava de manhã e à tarde, então eu estudava à noite. Quando eu trabalhava tarde e noite, então eu estudava pela manhã. E assim consegui os 4 anos fazer o seminário e depois vim para trabalhar junto com o pastor Quaresma, que era o pastor da igreja. Você que sente-se um vocacionado, hoje nós temos, né, pastor, a nossa própria escola, a nossa própria faculdade. Fala um pouco sobre
Sim. sobre isso? Sim, Marcos. Nós temos hoje o Instituto Aliança. O Instituto Aliança, ele tem como sede o Recife. Ele funciona na Avenida José Rufino, lá no bairro de Areias, e ele tem polos, né? Então, um dos polos é aqui em Caruaru, tem um outro polo que é em João Pessoa, e está sendo montado outro polo em Campina Grande. Esses lugares são lugares que antes funcionavam os STECs, o Seminário Teológico Congregacional, e que agora eles estão, devido a essa nova cultura, né? A cultura da internet, de aulas telepresenciais, teve que haver uma readaptação da nossa denominação. Então, hoje, os STECs, os Seminários Teológicos Congregacionais, eles funcionam como polos do Instituto. E você, para ser aluno de teologia, com a nossa grade curricular, você se inscreve na sede, você vai ter acesso a uma plataforma Quality, que é da cidade de Curitiba, no Paraná. Nós contratamos essa plataforma que agora, né? Isso foi agora recente, viu? Isso aconteceu a semana passada. E os alunos estão todos sendo cadastrados lá e terão acesso à sua própria pasta, ao seu histórico, às suas notas. E as aulas também funcionarão dentro dessa plataforma. As aulas que forem de EAD, que você pode fazer o curso com aulas gravadas, mas você também poderá ter acesso a aulas que serão organizadas para serem telepresenciais. Você ao vivo, mas de sua casa. E também aulas presenciais. São com turmas com no mínimo 10 pessoas. Uma vez que tenham essas 10 pessoas, então as aulas acontecerão também presenciais. Então é um curso híbrido, não é? Onde você faz de forma online, telepresencial, ou através de aulas gravadas, ou então de forma presencial. Essa forma presencial, pastor, é hoje onde ele está instalado aqui na cidade? Lá na nossa igreja. Na segunda igreja. Estava funcionando no hotel, no Plaza, né? Hotel Center Plaza. Center Plaza. Eu mando um abraço à irmã Monique, que abrigou o seminário por muito tempo. 2 anos. 2 anos, né? Com o pastor Robson, um trabalho fantástico que foi feito. E, no entanto, o pastor Robson, graças a Deus também, lamentei demais. Mas também não posso deixar de dizer que ele não tinha realmente condição. Graças a Deus, a terceira igreja congregacional aqui de Caruaru está crescendo demais. É uma das igrejas que mais cresce, né, aqui na nossa cidade. E o pastor Robson, ele teve que fazer uma opção. E então ele optou corretamente pela igreja. Por isso, então, é que achamos que seria inconveniente manter, não é, os espaços, que são espaços profissionais lá do hotel, com o seminário. Então a gente conversou e a diretoria nacional preferiu que fosse em uma igreja aqui na nossa cidade. Então, conversamos com o pastor Nicásio, mas o pastor Nicásio disse assim, olha, não, procura outro lugar, não é? Porque, inclusive, a primeira igreja abrigou o seminário por muitos anos também. E aí a gente não tinha uma outra opção, e também uma alegria, a segunda igreja lá na Vila Kennedy receber o seminário, o que está bem, os irmãos, né, estão bem estimulados. Bem confluído já, né, porque eu mesmo participo de lá. Nós estamos bem empolgados, principalmente com o que nós vimos na cadeira de bibliologia, na segunda-feira, com quase 40 alunos. Nossa! Que me impressionou bastante, e isso nos traz alegria, pastor, poder
ter pessoas vocacionadas na nossa cidade e pessoas que vêm de São Bento do Una, pessoas que vêm de Surubim. Tem um menino que vem de moto, sai de 5h30 da tarde e volta de 10 horas da noite De moto. de moto. E a gente vê assim, uma pessoa, né, que o Senhor verdadeiramente chamou e está chamando para fazer. Vim de moto de Surubim. Não é perto, Entendeu? não. É longe. Entendeu? Então, assim, hoje, na verdade, eles estão se reunindo. Esse irmão que vinha de moto, ele não vem mais. Ele está se reunindo com o Alisson e com o Felipe, que estão vindo num carro só. E tem mais um aluno que eles trouxeram, que a gente pôde conhecer agora no final do ano de 2023, na cidade de Surubim. A gente foi conhecer a igreja dele lá. E, inclusive, o Felipe hoje está participando, voltou para Santa Cruz. Sim. E aí eles pegam, Alisson, como tem carro, eles reúnem, racham a gasolina e eles saem fazendo como se fosse aquele transporte, né? Sim. O bando que sai parando em um canto, vai deixando um. Mas é muito importante a gente poder ter mulheres também que estão participando, né? Para poder ingressar também, não a questões pastorais, né? Mas sim para uma liderança forte, né? Sim. Que bênção, né? Tá acontecendo. Glória a Nós Deus. estamos muito felizes com o trabalho que o presbítero Sandro Rogério, que ele é o coordenador do Polo Caruaru, está fazendo um trabalho muito bom. E o pastor Abraão, né? Lucas, lá do Recife, da Igreja da Estância, ele está interinamente funcionando como um secretário executivo também do Instituto. Nós temos hoje a Laiana, ela é funcionária do Instituto e trabalha para o Instituto, ela é a secretária. E como ela está de licença, né? Uma bebezinha, Catarina. Então a gente chamou o Tiago, ele está fazendo um trabalho também muito bom. Ontem ele estava aqui apresentando A plataforma, a né? plataforma, apresentando para os alunos que, inclusive aqueles alunos que já se formaram, né? E do ano de 2011 para cá, que quiser ter o seu acesso de todo o seu histórico e não defendeu a sua própria monografia e quer ainda, né, exercer isso aí, vai ter todo esse acesso através de todos os seus dados, de todo o mecanismo de pagamento que já foi feito. Ele mostrou para vocês a qualidade do... Mostrou na TV lá, na sala com a gente. Muito Ontem bom. Pediu permissão ao pastor Antônio Carlos ontem. É a mesma plataforma de algumas faculdades aí, até melhor do que algumas faculdades que nós contratamos. Então, você que quer estudar teologia, eu recomendo o Instituto Aliança. Faça sua matrícula e vamos estudar essa que é a mãe de todas as ciências, até a mãe da filosofia, e também foi a partir da teologia, ou da busca do sentido, né, da criação, que nós conseguimos chegar até onde nós chegamos. Um bom filósofo, viu, é um bom teólogo também. E é uma coisa nossa, né, pastor? É relacional. Pois bem. Não precisa você estar indo para outra denominação para estar, na verdade, aprendendo o que o Senhor quer fazer. Teologia séria, uma teologia conectada com a história, porque essa é uma das coisas que você que busca estudar teologia, você tem que buscar uma escola de teologia que lhe conecte com a história da igreja. Não é somente conhecer a história da igreja, mas a teologia que está sendo proposta é uma teologia conectada com o credo apostólico, com a evolução dos credos, né, como o atanasiano, os concílios ecumênicos, até Calcedônia e Constantinopla, assim como também a teologia reformada dos nossos pais, inclusive os pais congregacionais, porque senão você vai estar aprendendo uma teologia a partir de algum momento que rompeu com essa tradição. E quando a gente está falando disso, a gente não está falando que toda igreja é igual, não. Nós estamos dizendo que uma igreja séria é uma igreja conectada com com a história da igreja de Cristo. E ela não rompe com isso, ela está conectada a isso. Do contrário, todas aqueles
muitas e muitas opções de interpretações da Bíblia que aconteceu no final do século XVIII, aliás, do século XIX, passarão a ser verdade, né? Então, sempre preocupe-se com isso. Esse seminário é um seminário confessional. Se a pessoa que estiver lhe apresentando isso não disser a você que é confessional e por que é confessional, e fizer uma pergunta, o que é isso? O que é que você quer dizer? Fuja de lá. Fuja de lá, porque se não é um seminário confessional, é um seminário que não está conectado com a história do credo apostólico e de toda a tradição teológica da igreja. Fique sempre atento a isso. Nosso seminário é um seminário confessional, é um seminário de linha reformada, e é um seminário de uma denominação que também crê nos dons espirituais. É um seminário que não é cessacionista. É um seminário que estimula, inclusive, a vida piedosa. Que esse também era a própria linha, a mesma linha dos puritanos do século XVI. Pois é, pastor. Quem somos nós congregacionais? Muito bem. O congregacionalismo é um retorno à proposta das igrejas do Novo Testamento. Por quê? Porque nós cremos, como congregacionais, que a igreja de Filipos, a igreja que era da cidade de Filipos, era uma igreja autônoma. Ela tinha os seus próprios presbíteros e ela tinha a sua autonomia. Mas não significa dizer que ela era independente. Ela era conectada com as outras igrejas de modo fraternal. Então não tinha um comando que o que era dito todas as igrejas faziam. O colégio apostólico ele funcionou no Novo Testamento como uma referência da revelação. Mas esses apóstolos, eles respeitavam as autonomias das igrejas. Então, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele passava de igreja em igreja, nomeando, não é, e elegendo, junto com a igreja, porque quem elege é a igreja, presbíteros, que iriam cuidar dessas igrejas. Mas esses mesmos presbíteros, como Epáfras, que era pastor da igreja de Colossos, ele ia falar com o apóstolo Paulo dizendo que estava acontecendo alguns problemas lá na igreja de Colossos e que ela tinha uma certa autonomia porque ela tomou certas decisões que não dizia respeito ao que tinham tomado outras igrejas como decisões. Então existia algumas coisas nas igrejas do Novo Testamento que eram decisões da própria igreja e que os apóstolos eram procurados para que a sua autoridade apostólica, que era a autoridade bíblica da época, não é? Hoje nós temos a Bíblia, que ela é a nossa referência, mas lá não existia o Novo Testamento escrito. Então essa autoridade era a autoridade apostólica. E esses apóstolos, eles escreviam para essas igrejas, como tem aqui, né, as cartas do Novo Testamento, que serviam como parâmetro para que essas igrejas pudessem se alinhar com a doutrina apostólica. Então, o congregacionalismo, ele acredita na autonomia das igrejas. O congregacionalismo, no entanto, também acredita na dependência ou interdependência das igrejas. Então, eu sou um congregacional. Então, se eu sou congregacional, eu acredito que o tribunal de última instância da minha igreja local é nela mesma. Não existe um outro tribunal a quem eu recorrer. Todas as questões das igrejas locais são resolvidas na própria igreja local. Essas igrejas locais, elas são como um país, não é? Ela tem a sua própria soberania,
Mas quando eu digo soberania, não estou dizendo assim de fazer o que quer. Eu estou dizendo de que qualquer pessoa que quiser interferir nas questões administrativas daquelas igrejas locais serão impedidos, porque as igrejas locais, elas têm o seu próprio estatuto, que é a sua lei, não é? Pública, jurídica, e tem o seu regimento interno, que vai ser diferente do regimento interno de outras igrejas congregacionais. Cada igreja tem a sua própria vida, tem a sua própria dinâmica. Isso é respeitado, deve ser respeitado. Mas os dons que Deus deu à segunda igreja congregacional, os dons espirituais, não são completos. A segunda igreja de Caruaru, que é a minha igreja, depende da primeira igreja, que é a nossa mãe, inclusive. A primeira igreja, o pastor Nicásio, não interfere nas questões administrativas de nossa igreja, e nem nós interferimos nas questões administrativas da primeira igreja, mas nós dependemos um do outro. Sim. Porque tem dons que Deus deu à primeira igreja que nós não temos. E tem dons que a segunda igreja tem que a primeira igreja não tem. Assim como também todas as outras igrejas congregacionais. Cada uma depende da outra, não é? E por isso é que somos igreja. Nós somos igreja porque nós precisamos uns dos outros. Então o congregacionalismo abomina, inclusive, esse livro aqui, o livro do John Owen, né? Ali esse livro aqui do John Owen, que fala sobre a verdadeira natureza da igreja, que é o livro de referência da eclesiologia congregacional, trata no seu último capítulo sobre essa posição da comunhão das igrejas. Então o congregacionalismo não prega independência, ou assim, isolamento, né? Ou o direito de uma igreja estar isolada, de não comungar com outras igrejas. Não, o congregacionalismo ele diz o contrário, que a igreja de Cristo é uma só. Uma só. Ela não é duas, não é três, é uma igreja só. E que essas igrejas, no entanto, elas têm a sua autonomia administrativa, mas que precisam espiritualmente estarem conectadas com outras igrejas de mesma fé. Aí é onde está, não é? O congregacionalismo também responsabiliza a igreja local para não comungar com igrejas que estejam ferindo algum princípio bíblico. Então, se eu sou parte de uma igreja congregacional, filiada a uma denominação congregacional como a nossa, e tem uma igreja que está desconectada com a doutrina, então nossas igrejas precisam ir a essa igreja e dizer, olha, você está desconectada, essa igreja está seguindo por outro caminho. Então vocês têm que voltar. Voltem, não é? Voltem. Porque uma igreja também pode ser disciplinada. Não é somente um membro de uma igreja que é disciplinado. Uma igreja também pode ser disciplinada. Então, aquela confederação de igrejas pode disciplinar uma igreja desviada, que não está sendo fiel às Escrituras, e está descomprometida com as decisões conciliares, né, de todas as igrejas. Olha, você não está seguindo, então você tem que se organizar aí, se ajeite. Ou então, se a maioria das igrejas estão fazendo opções que são opções contrárias às Escrituras, é obrigação daquela igreja local fiel ela avisar. Olha, eu estou estranhando esse rumo, isso é contrário ao que a Bíblia diz, e nós estamos querendo discutir isso dentro de um concílio. Chegando no concílio, sendo discutido o assunto, e mesmo provado que é antibíblico, as igrejas preferirem seguir a igreja que é fiel, tem a obrigação de dizer que não quer mais fazer parte daquele corpo e explicar por quê. E aí, o que é que ela vai fazer? Ficar isolada? Não. Ela vai ficar agora, não quero mais ser de nenhuma denominação, eu quero ficar sozinha. Não. Ela deve procurar
uma outra confederação de igrejas que comunguem da mesma fé, porque ela precisa de supervisão também. Então, toda igreja precisa ser supervisionada. Supervisionada por quem? Por outras igrejas. Então, nossa igreja supervisiona outras igrejas e outras igrejas supervisionam nossa igreja. Esse é o sistema eclesiológico congregacional. Cada igreja é uma família. Cada igreja elege seu pastor, administra seus recursos e mantém obrigatoriamente, não é uma oferta, é um tributo que cada igreja tem que dar à sua denominação, para manter essa estrutura denominacional. E uma vez que ela diga que não tem condição, ela tem que avisar. Olha, nós estamos precisando de ajuda. Então as outras igrejas vão precisar se reunir para ajudar a igreja que está em situação economicamente difícil. Porque apesar de sermos autônomos, não somos independentes. A proposta congregacional é de que uma igreja dependa sempre da outra. E uma igreja supervisione a outra. O congregacionalismo ele surgiu na Inglaterra com esse nome. Antigamente era uma crítica do governo inglês, que eram chamados os independentes, não é? Isso não era proposta, mas ficaram conhecidos como os independentes. E logo depois esses irmãos, por muita perseguição dentro da Inglaterra, e alguns mortos também, porque eram puritanos, né? Os puritanos receberam esse nome porque não aceitavam a reforma inglesa, porque eles diziam que era uma reforma muito superficial. Então eles diziam, a reforma tem que ser plena, não é? A gente tem que romper com todos esse apego romano da igreja romana. Nós precisamos de um culto simples, onde tenha música, onde tenha a palavra de Deus lida e pregada, e o tributo ao Senhor com nossas ofertas, nossos dízimos. É isso que precisa. Mas a igreja anglicana tinha todo o rito católico. Então, só tiraram as imagens, mas permaneceu da mesma forma. Aí, por causa disso, houve muito embate, não é? Que eram esses puritanos em cima, que eram os congregacionais e os presbiterianos da Escócia. E aí, por causa desse grande embate, eles começaram a sair, não é? Da Inglaterra. Dentre essa saída veio o navio, que conhecido como Mayflower, que veio ancorar na ilha de Manhattan, nos Estados Unidos, e foram então esses congregacionais que fundaram a América, não é? São chamados peregrinos. E começou então a colonização americana por colonos congregacionais, que por causa do nosso sistema era bem mais fácil, porque cada igreja ou cada colônia que era levantada tinha a sua própria igreja, mantida pelos seus membros, e que esses pastores, eles com muita dificuldade se reuniam para tratar das questões em comum. Então o sistema era o sistema congregacional, e logo depois os presbiterianos também, e no sul os metodistas, batistas, e aí foram entrando outras denominações, mas os fundadores são congregacionais. E também foram fundadores das principais, ainda hoje, né, universidades do mundo, como Harvard e Yale, né? Essas duas universidades foram formadas por congregacionais. O congregacional sempre teve essas duas marcas: missão e educação. Essas duas muito estudo. Teve também lembrando que essa história toda aí, pastor, nós temos na nossa própria Bíblia, né? Sim. Aí, que eu estava olhando aqui também, 1701, a Universidade de Yale, né? E a College também, que é 1833, além do que o senhor estava falando de Harvard, né? E Andover, né? 1807. Para quem quer ver, né? Nada melhor que um resumo congregacional que está falando sobre os países peregrinos. Infelizmente essa Bíblia, né, que a gente tem, a gente está reeditando, se for da vontade de Deus, nesse ano de 2024.
estamos em contato com a Sociedade Bíblica do Brasil para reeditar a Bíblia da Aliança Congregacional e Confissão de Fé, que fala um pouco da história congregacional e tem a Confissão de Fé congregacional, que é inspirada, inclusive, na Confissão de Savoy, né, do século XVI. E é muito importante, pastor, assim, para a nossa denominação, foi algo muito, assim, prazeroso, podemos dizer, dos 50 anos que nós estamos, já vivenciou, né, da primeira igreja, como também estamos agora na UEC, né, foi muito prazeroso a gente poder ter somatório, edificante, para quem não conhecia. Estava no lado congregacional, né, servindo a igreja congregacional, mas não sabia, na verdade, o que era ser congregacional. Então, hoje, quem tem sua Bíblia, né, que está aí, vai estar nos assistindo. Quem tem sua Bíblia aí, né, que é essa Bíblia, a minha está um pouquinho acabadinha, vou restaurar, o outro está dizendo a Clécia, ia fazendo um pouquinho. Eu tenho uma nova, né? Está sendo muito usada, né? Eu tenho uma nova em casa guardada, qual essa pessoa tem. Guarde mesmo, viu? Porque está esgotado. Mas a gente vinha falando aí, Clécia, que era até interessante eles depois ver uma oportunidade, se realmente for refazer. Eu acredito que muitas pessoas que já chegam na denominação, que se batizaram, né, que querem ter o privilégio de ter um material como esse. A gente sabe que tem muitos livros, né, de Robert Carr e tal, mas assim, ter na Bíblia é um caso diferente, é um especial. Né? Isso. Sem falar também de que o congregacionalismo, como eu estava dizendo, não somente é marcado por essa marca democrática, né? Que foi que fundou os Estados Unidos e que nós também somos responsáveis pela democracia, né, no mundo. A influência congregacional também. Porque nós acreditamos no sacerdócio universal e de que todo cristão, ele que foi salvo e que é a habitação do Espírito Santo e influenciado pelo Espírito Santo, e se estiver em comunhão com esse mesmo Espírito Santo, ele sim tem condição de fazer propostas em uma assembleia livre e soberana. Então nós acreditamos que a decisão de uma igreja deve ser feita pela igreja, não por um homem, e nem por alguns homens, mas por toda a igreja. Dessa forma, nós vamos ter certeza que aquele é o caminho que a igreja quer, não que alguns querem ou que uma pessoa quer. Então, o congregacionalismo estimula e encoraja os seus membros a fazerem parte das decisões da igreja, seja perguntando, seja propondo, apoiando, votando, não é? nas decisões de suas igrejas locais. E o congregacionalismo ele é pioneiro, não é? Na plantação de igrejas no Brasil. Muita gente dizendo, né? Foi tal igreja, foi tal. Não. A primeira igreja no Brasil para brasileiros, sim, havia outras. Havia outras igrejas, como a igreja anglicana, que chegou aqui antes, mas essa igreja era uma igreja para colonos. Era uma igreja como a igreja reformada holandesa, por exemplo, por determinado tempo esteve no Rio de Janeiro. Mas era proibido haver qualquer proselitismo, não é? Assim como também as igrejas reformadas aqui em Olinda e também no Recife Antigo, eram igrejas para ingleses, ou para holandeses, ou para franceses. Não era igreja para brasileiro. Quem rompeu com isso a primeira vez, e o primeiro convertido brasileiro, foi o congregacionalismo. Em 1855, a primeira igreja evangélica para brasileiros foi a Igreja Congregacional Fluminense, que começou no dia 19 de agosto, na cidade de Petrópolis, inclusive numa escola bíblica dominical, ensinando para 7 crianças a história do profeta Jonas,
que depois foi formada a primeira igreja no centro do Rio de Janeiro, na rua Alexandre Mackenzie, né? A igreja congregacional fluminense, que foi fundada pelo Carlin e pela Robert Carlin, né? E a sua esposa Sarah Pulton Wilson. E a primeira igreja no Nordeste foi congregacional, que ainda hoje existe, está lá na Rua dos Príncipes. A primeira igreja evangélica no Nordeste está lá no Recife e é congregacional. A primeira igreja na cidade de Caruaru, evangélica, é a igreja congregacional, que hoje é pastoreado pelo pastor Tomás, na frente lá dos Correios, aqui no centro da cidade de Caruaru. Primeira igreja de Vitória, primeira igreja de Areia, lá em... Primeira igreja de Tobias Barreto. Primeira igreja, eu não sei. João Pessoa, eu não tenho essa informação. Mas muitas igrejas, por exemplo, Catolé do Rocha, começou no Sítio Cajueiro. A primeira igreja lá é a igreja congregacional. Inclusive, bem forte, tem tanto da União como também da Aliança lá em Catolé do Rocha. O Nordeste foi muito evangelizado por congregacionais. E a nossa identidade congregacional faz com que se espalhe mais rápido as igrejas. Sim, houve um arrefecimento, hoje não somos tão conhecidos, não é? Porque nos voltamos muito para nós mesmos, isso está errado, e agora, tanto a União como também a Aliança, nós queremos que o congregacionalismo seja conhecido e que as igrejas elas possam se espalhar com esse nome, congregacionais. Sim. Não é? Porque às vezes são igrejas congregacionais, mas tem outros nomes que, por exemplo, aqui em Caruaru, né? É muito forte o nome Vale da Bênção. Sim. Não é? Mas muito forte, mas a gente não pode esquecer que igrejas Vale da Bênção são igrejas congregacionais. Nós nos identificamos com igreja do Senhor de três formas, pelo governo, né? De três formas. Ou somos episcopais, ou somos presbiterais, né? Episcopal é quando o comando é de uma pessoa. E presbiterais é quando é um corpo, né, com um conselho de homens ou de um grupo de líderes. E congregacionais é quando é a igreja tomando decisão. Então, a gente precisa se identificar como igreja congregacional, igreja de sistema democrático. A igreja congregacional, pastor, ela é fixada em 3 pontos. Quais são esses? Essa linha congregacional, ela tem que ser... Como é que eu identifico uma igreja congregacional? Essa igreja, ela é tomada como decisão a partir do seu corpo, não é? A igreja que toma a decisão, não é o pastor sozinho, não são os oficiais sozinhos, é a igreja que toma a sua decisão. Uma igreja congregacional, se for verdadeiramente congregacional, ela estará sempre ligada a um grupo de igrejas, não é? Existe uma denominação por trás dela. Ela não prioriza ou não fica satisfeita em estar sozinha, isolada, desconectada. Uma igreja congregacional, ela prima muito pela doutrina. Se você estiver em uma igreja congregacional de verdade, ela vai estar conectada com a doutrina, dos puritanos, que é a nossa origem. E é bom também lembrar, né, que a Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil, ela tem uma origem, que é uma origem recente, não é? 1967, inclusive o ano que eu nasci. Eu nasci em dezembro e a Aliança nasceu em agosto de 67. E a igreja
as igrejas filiadas à Aliança, elas surgiram por causa de um avivamento que foi derramado sobre a nossa pátria nessa década de 60, né? Sim, houveram algumas coisas que foram exageradas. No entanto, e como todo movimento de avivamento acontece isso. Tem as coisas que são autênticas, que são realmente do Espírito Santo, e tem coisas que são ali a mão do homem tentando manipular. Mas nós damos graças a Deus porque nossas igrejas congregacionais da Aliança, elas foram forjadas pelo poder do Espírito Santo, que nós desejamos até contar essa história. E em breve, quem sabe, nós não teremos o nosso livro sobre a história da Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil. Muito bom. Pastor, quais são os objetivos da Aliança para o ano de 2024? Veja, eu inclusive estou indo junto com alguns delegados, né, dessas nossas igrejas. Hoje são 120 igrejas, nossa denominação não é tão grande no sentido de igrejas autônomas, mas nós somos muitos quando a gente junta tudo. Por exemplo, somente a primeira igreja tem mais de 30 congregações. Pois bem, são 32 congregações, uma igreja. A nossa, ela tem 10 congregações. Aí tem lá a de Santa toda igreja geralmente tem uma, duas, 10. Se a gente reunir todas as congregações e campos missionários, nós somos muitos. Só que no congregacionalismo, a gente só considera a igreja autônoma quando essa igreja é autossustentável. Quando ela tem condição de manter seu pastor, manter a sua própria estrutura, e ela tem um número mínimo de 40 membros. Ela tem, além do pastor, tem um presbítero e tem 2 diáconos. Então, aí ela tem um CNPJ, ela tem o seu estatuto, então a sua diretoria administrativa, além do corpo eclesiástico. Então, aí a gente considera que ela tem uma igreja. Mas se nós juntássemos tudo, seria bem mais, com certeza. Esse número nós não temos ainda, porque precisaria que a gente tivesse essa sondagem em todos os distritos. Então a gente vai estar reunido agora em março, início de março, no nosso concílio de igrejas com os delegados. E se eu for eleito, porque isso está nas mãos do Senhor, o plano diretor estará focado na educação. O plano para os próximos anos é a educação teológica. O DOM, que é a nossa agência missionária, hoje não é mais um departamento só, hoje é uma agência global, já está em quase todos os continentes. Só está faltando mesmo a Oceania. Nós estamos aqui na América, tanto do norte como do sul. Não temos ainda um trabalho, temos um contato com a possibilidade de um projeto missionário para os próximos anos aqui na América Central. Temos trabalho na Espanha e estamos indo esse ano para Portugal, com a possibilidade de abertura de um novo campo de igrejas lá em Portugal. Estamos em Marrocos, estamos em Guiné-Bissau e estamos indo para a Malásia, agora em 2025, o ano que vem, para o primeiro projeto missionário na Ásia. E tem uma missionária lá em Timor-Leste, que é uma irmã que ela faz um trabalho bem interessante, que é tradução da Bíblia, e fica lá na Ásia, né? E temos contato já na Nova Zelândia e também na Austrália, e há uma grande possibilidade também de termos uma base missionária lá. Então, hoje, a missão das igrejas congregacionais da Aliança já está no globo todo.
Ao último projeto missionário, nós tivemos quase 300 jovens. E plantamos uma igreja em Sertânia e também revitalizamos a igreja de Araçagi. Duas igrejas no sertão de Pernambuco e da Paraíba. E além disso, nós fizemos um projeto missionário no Rio Purus, lá em Pauini, e foi plantada a primeira igreja lá, que é uma congregação da primeira igreja de Santa Cruz, na cidade de Pauini, às margens do Rio Purus. Além disso, há 5 trabalhos missionários entre os ribeirinhos e os indígenas ao longo do Rio Purus. Então estamos lá no meio da Mata Amazônica, mas também nós estamos em outros lugares com trabalhos missionários bem relevantes. Então, isso já está acontecendo. O nosso foco, então, agora, principal, com toda a força, é a questão da educação teológica. Já estamos trabalhando nessa questão dos livros. Eu já mostrei para você, o de Owen, tem esse aqui de William James, inclusive a essência da teologia sagrada. A teologia foi a teologia sistemática utilizada pelos colonos, os pastores colonos da América. Todo pastor lá nos Estados Unidos tinha a essência da teologia sagrada de William James como seu livro de consulta teológica. Aqui nós temos o tutano da teologia, vamos dizer assim, o tutano, e ele era congregacional. Nós estamos fazendo com que os nossos pais congregacionais voltem a falar. Por isso nós estamos traduzindo os livros dos clássicos congregacionais para que, ouvindo, lendo esses homens, a gente não perca o foco. Porque o problema é quando você esquece de onde você veio. O que diziam os seus pais. Mas quando você tem os seus pais falando com você o tempo todo, aí você não vai perder o rumo, não é? Não é assim, não é assim. Não foi assim que eu aprendi, não é? Não foi assim que eu aprendi. Por isso está saindo agora, a semana que vem, o livro do John Cotton, que fala sobre as chaves do reino dos céus. Esse livro é muito importante porque ele vai dizer qual é a arma que a igreja deve usar para que o reino se abra para as pessoas. E no segundo semestre desse ano estaremos lançando O Deus que Ouve, que é um livro sobre um livro com profundidade teológica sobre oração, porque eu vejo que a igreja precisa aprender a orar. Orar não é simplesmente você dizer o que vem na sua cabeça, você tem que orar a palavra de Deus. Você tem que orar alinhado com a palavra de Deus. Então o Goodwin ele trata sobre essa forma de orar, e eu estou bem ansioso para poder ler esse livro, mesmo porque a minha dissertação do mestrado vai ser também em cima de oração. E eu acho que esse livro pode me ajudar bastante. Louvado seja Deus. Você tem alguma pergunta? Pastor, eu acredito que o senhor também, antes de ser pastor, o senhor tem um dom, né? Musical. Passou pela música. Mais ou menos. Mais ou menos. E, assim, eu queria que o senhor pudesse falar um pouco, né? Como foi, assim, esse lado musical. E também se houve algum motivo de entristecimento para poder desistir do ministério. Sim. Sobre a música, foi persistência mesmo. Eu comprei o primeiro violão e tentei aprender, né? Não tive aula de violão, então fiquei tentando aprender. Aprendi 3 notas e até hoje eu sei 2 tons e 3 notas. Eu toco sempre no ou dó ou sol. Então eu não sou um músico nesse aspecto porque eu nunca estudei. Eu ainda entrei na aula de música
porque eu sempre tive o sonho de tocar teclado, sei tocar violão no sentido assim, dessas notas que eu falei. E eu não sei como, mas aprendi a cantar, porque quando eu cantava no quarto, César, minha mãe trancava todas as portas, porque ela dizia que era terrível. Então, até que Deus teve misericórdia, porque eu pedia, né? Senhor, eu queria tanto cantar. Então, o Senhor me deu esse privilégio de poder cantar. Mas eu canto somente na igreja mesmo. E gosto muito mesmo de cantar com a igreja. E eu acho que a igreja precisa cantar. A coisa mais linda que eu acho é quando a igreja canta. Quando você ouve a igreja adorando ao Senhor e aquelas vozes, não é? De homens e de mulheres ansiosos no sentido assim de necessitadas de Deus e falando com Deus, e essas vozes ecoando por toda a congregação e saindo, não é, pelas portas para a comunidade. Eu acho isso muito bonito. Eu sou muito apaixonado pela adoração da igreja. Mas eu não sou músico. Mas eu entendo, viu? Quando um músico dá uma nota fora, opa, isso está fora. Só isso. Mas eu estudei com o professor Machadinho. O professor Machadinho foi o que fez o hino, né, daqui da cidade. E eu estudei música com ele. Eu queria tocar trompete, inclusive esse é o instrumento de sopro que eu acho muito, porque sempre admirei muito trompete. Mas quando eu estava dando as primeiras, eu fiz solfejo, mas quando chegou nas aulas práticas, aí eu tive que trabalhar, fui para Belo Jardim, que é a cidade dos músicos, né? Poderia ter continuado lá, mas não tive força porque o trabalho puxava muito. Eu poderia ter continuado aulas de música lá. Mas o que eu sei é isso, foi só um solfejo e cantar com insistência e ter um ouvido musical que consigo identificar algumas coisinhas. Pastor, o senhor sendo reeleito nesse próximo concílio, né, que vai acontecer agora no dia 4 de março, como é que o senhor vê o futuro da aliança congregacional até o término do seu próximo... Acho que o potencial é muito grande. Vocês que estão chegando, né? Vocês têm eu vejo na juventude hoje das igrejas uma conexão muito forte com uma boa teologia, um discernimento dentro das igrejas considerável acerca do que é certo, do que é errado, do que é mentira, do que é verdade. E quando você tem uma linha doutrinária bem definida, que é o que está acontecendo hoje, é o que eu vejo, dentro da juventude, então eu tenho esperança. Eu vejo que o Senhor está levantando muitos jovens com essa preocupação sobre uma teologia saudável. Isso é um sinal que nos próximos anos ou décadas poderemos ter um congregacionalismo muito forte, com as suas raízes muito bem estabelecidas. Enxergo a nossa denominação como referência missionária, porque é o que está acontecendo. Nós estamos começando a ser procurados como uma referência literária. Hoje estamos sendo procurados por por exemplo, o Franklin Ferreira nos procura, o Paulo Júnior nos procura, o Augusto tem dado notas de elogio, o Madureira também está, ele também inclusive colocou como projeto quando estava na Vida Nova, né, a tradução da Essência da Teologia Sagrada do Eide, e nós conseguimos sair na frente, e isso certamente deve ter chegado nas mãos dele, o Weber Campos também. Então quando eu vejo isso, né, a gente vê que nós estamos no caminho certo. A qualidade da Aliança Editora em traduzir isso não é barato fazer uma tradução, nós estamos investindo nisso. Qual vai ser o resultado? Vai ser de uma referência teológica consistente. E, consequentemente, os obreiros, os missionários,
quando falarem, vão falar com muita propriedade. Vejo também um vislumbro, né? Um seminário muito forte, porque nos próximos anos, se houver um investimento que nós estamos projetando para o Instituto Bíblico da Aliança, então nós teremos mestrado, nós teremos especializações e sonhamos até com doutorado, não é? No Instituto Aliança. E os nossos pastores merecem isso, não é? Um acesso a uma linguagem acadêmica de qualidade. Então, os objetivos são esses, e quando eu olho para frente, eu vejo isso. Eu vejo a aliança no mundo, com bases missionárias consistentes, e vejo também muitos pastores com a sua voz profética, com credibilidade, com credenciais. Se isso acontecer e isso for feito com piedade, com temor ao Senhor, acho que nós poderemos dar uma grande contribuição para o país e também para a Igreja de Cristo no mundo. Glória a Deus. Eu quero aqui louvar a Deus, né, pelo dom do Departamento de Orientações Missionárias. Inclusive, no último final de semana, nós estivemos ali com alguns jovens que participaram agora em janeiro, né, pastor? Que prontificaram as suas vidas nas suas férias para anunciarem a Jesus. E como nos alegra saber que essa juventude está empolgada para anunciar aquele que pode transformar a nossa vida e transformar a nossa história. Quero parabenizar o senhor e dizer que continue forte, né? E foi muito bom recebê-lo aqui. Infelizmente chegamos ao final. Sim. E dizer que o senhor continue aí persistente, avançando, porque a obra do Senhor ela precisa, né, avançar. Essa palavra ministrada, ela tem que ir aos corações de muitas pessoas. Nós só estamos aqui hoje porque um dia nós escutamos, né, desse Jesus, desse Jesus que transformou. Graças a Deus. Não é isso, pastor? Então, as suas considerações finais, foi uma alegria ter o senhor aqui. Muito obrigado. E quem sabe a gente não tem aí uma nova oportunidade para conversar um pouco mais. Se Deus quiser, não é? Eu quero agradecer, por vocês terem me convidado até aqui. Quero deixar aqui minha gratidão a todos vocês que nos acompanharam e agradecer também a Deus pela vida de vocês, né, porque a União de Homens, né, da Primeira Igreja está fazendo um trabalho fantástico. Parabéns mesmo por vocês desejarem fazer com que a voz dos homens, né, possam ser um instrumento do Senhor para o benefício da igreja local, e vocês estão sendo generosos em chamar outras pessoas para fazer parte disso, e eu fico feliz por isso. Quero agradecer a você, Felipe, viu, por estar aí fazendo seu trabalho. Obrigado. Ao Cledson, ao Marcos, ao Roque, César, há também o Senhor que nos tem proporcionado muitas coisas boas, apesar de tantas aflições. Vejo que esses instrumentos são instrumentos de Deus para que o bom evangelho, o evangelho saudável e simples de Jesus possa chegar a muitas pessoas. Muito obrigado. Amém. Roque César, as suas considerações finais. Eu quero agradecer, né, em nome da UEC, ao pastor Ismael, novamente também, a toda a liderança, a diretoria da UEC, que também tem investido, né, para esse projeto também estar acontecendo através das orações, né, e também o presidente Marcos, que está aqui pela confiança de estar mais um ano, né, liderando a equipe da mídia, juntamente com o nosso amigo Cledson, que está chegando para somar, e futuramente nosso querido Felipe também, que também está ali nos bastidores. E eu quero que você que está nos assistindo, não só ative, não se inscreva não, coloque também um like, deixe um like aí, que é muito importante para que as pessoas possam também ser notificadas nos próximos episódios que estarão sendo realizados aqui em nome de Jesus. Cledson. Quero agradecer ao pastor Ismael pela credibilidade
e pela confiança de ter aceito esse convite, de estarmos aqui presentes. Para a gente é um privilégio. Estamos com o presidente da Aliança e o pastor da segunda igreja da Vila Kennedy Congregacional. Estamos felizes por estarmos dando mais um pontapé nesse segundo episódio. E não se esqueçam, se inscrevam no canal, ative o sino, certo? E acompanhe nosso canal, que aí em breve nós estaremos lançando o próximo podcast. E venha ser conhecedor dessa história que estamos contando, capítulo por capítulo, tá certo? Glória a Deus. Eu aqui quero agradecer, né, a direção da nossa igreja, da primeira igreja evangélica congregacional Vale da Bênção, no nome do pastor Nicásio, pastor Adriano, os demais pastores também, os oficiais, a toda a igreja que tem dado a credibilidade para nós. Nós estamos aqui porque vocês estão aí do outro lado e estão empolgados aí, estão compartilhando, e isso nos fortalece. Quero também agradecer ao Senhor aqui, porque nós só estamos aqui porque Ele é gracioso para conosco, né? Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Eu quero dizer para você que o Senhor ele não procura capacitados, porém Ele procura aqueles que estão dispostos a fazer a sua obra. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo capítulo.